Olá, sejam bem-vindos ao programa do Interior ao Sagrado. Meu nome é Kellen Zurdo, eu sou psicanalista clínica e educadora cristã, trabalho com terapia existencial. E hoje eu quero trazer o primeiro episódio do programa do Interior ao Sagrado, que é identificando os seus valores de acordo com as suas crenças. Ou seja, você vai identificar os valores que norteiam a sua vida. Então, queridos, será uma aula onde você terá essa oportunidade através dessa ferramenta poderosa que vai te ajudar muito a descobrir as suas dores que te paralisam e aprender a conquistar os seus objetivos, assim como a minha paciente. A minha paciente, ela veio com um objetivo, ela veio com a intenção, com a motivação desesperada para obter o resultado. E ela obteve o resultado. E essa ferramenta é uma das ferramentas que eu aplico nas sessões de terapia. Então, eu tenho certeza que essa ferramenta, ela vai te ajudar muito. Dando continuidade, agora nós vamos realmente adentrar nessa ferramenta que a minha paciente passou, na qual eu apliquei. Como eu havia dito, a gente tem os aspectos, os valores nos aspectos emocionais, comportamentais, autoimagem, no aspecto éticos, valores éticos e valores espirituais. Mas também nós temos talentos e habilidades. E quando a gente fala de talentos e habilidades, eu estou falando de habilidades por aptidão. Por quê? Porque também nós desenvolvemos habilidades técnicas. Só que as habilidades técnicas é quando você vai praticando, dentro de um método, seguindo um método, e você começa a ficar habilidoso, né? Então, é uma habilidade técnica, mas não é uma habilidade por aptidão. Então, essas habilidades que a minha paciente trouxe, ela trouxe habilidades por aptidão, segundo a autopercepção dela. Então, eu quero deixar muito claro aqui que todos os valores que ela me trouxe e eu escrevi e coloquei aqui nessa matriz de valores, são valores de acordo com o que ela acredita. São valores que ela tem de acordo com a autopercepção dela, ok? É onde a gente vai começar realmente a destrinchar o que é, o que não é. Quando eu falo o que é, o que não é, é dentro do conceito que ela tem. É dentro do sentido e significado que cada valor que ela me apontou aqui tem para ela, segundo a percepção dela. Então, vamos lá. Primeiro, o que eu fiz? Eu pedi para ela fazer uma lista de todas as habilidades por aptidão, que são habilidades nas quais ela tem facilidade de exercer. Ou seja, são habilidades provenientes de talentos. Então, eu pedi, instruindo o que são habilidades por aptidão. Lógico que sempre eu estou conduzindo e ajudando os meus pacientes. Eu pedi para ela fazer uma lista. E ela fez uma lista. Ela fez uma lista com mais de 5 habilidades. Ela fez uma lista dentre 7 e 10 habilidades. E aí eu pedi para ela, agora eu quero que você me destaque em ordem de prioridade. O que seria essa ordem de prioridade? Em ordem de relevância, em ordem de maior importância e significado para você. E aí ela colocou em primeiro lugar a comunicação. Ela enxerga que ela tem o dom, a habilidade, o talento da comunicação. Organização, cuidar do outro, ou seja,
cuidar do próximo, cuidar das pessoas, ela tem esse dom. Ensinar e finanças, na área de finanças. Então, ela tem essa habilidade na área de finanças. Ok, ela me destacou. Depois, nós fomos para os valores emocionais. E o que são os valores emocionais? Os valores emocionais são todos os valores que têm a ver com os sentimentos, que têm a ver com as emoções. E aí eu quero trazer aqui para você que tem muitos valores emocionais que também são valores espirituais. Assim como tem muitos valores comportamentais que são valores éticos e que também entra na autoimagem, como por exemplo no aspecto da postura, no que diz respeito à postura. Então, da mesma maneira, seguindo essa linha, essa sequência, os valores emocionais, ela fez uma lista dos valores emocionais. E aí ela me destacou em ordem de prioridade. Então ela disse para mim que os valores emocionais de maior relevância para ela, em primeiro lugar, está a humildade, que também é um valor espiritual. Depois o perdão, um valor emocional que também é um valor espiritual. A alegria e a empatia, que também é um valor espiritual, ok? Então, assim, para deixar muito claro aqui, eu não engesso os meus pacientes quando eu aplico as ferramentas. Eu explico e eu deixo eles livres, até mesmo para eu poder compreender, né, o porquê. Eu expliquei sobre os valores emocionais e os valores espirituais, mas ela colocou bastante valores no aspecto emocional, sendo valores espirituais. E aí o paciente ele pode repetir em outro aspecto. Então, geralmente, quando o paciente ele repete muito o mesmo valor nos demais aspectos, é porque realmente aquele valor é muito forte para ele. E aí isso me traz a possibilidade de eu compreender muito mais qual é a autopercepção que o meu paciente tem sobre esses valores, ok? Então vamos lá. Comportamento. Ela fez uma lista dos valores do aspecto comportamental. Ela fez uma lista pequena e ela destacou um valor comportamental que para ela é de maior relevância, né? Que é o valor da simpatia. Então, ter um comportamento simpático, isso para ela é muito importante, é muito significativo, é muito relevante. E aí, a autoimagem, que eu já expliquei para vocês, né? O olhar. O olhar é muito importante para ela, né? Ela valoriza muito o olhar. Então, quando nós falamos dos nossos valores, a gente acaba fazendo uma leitura sobre as pessoas baseado naquilo que a gente acredita, baseado nos nossos valores, baseado nos nossos princípios e valores, baseado na nossa cosmovisão, que inclusive os valores é um dos componentes da nossa cosmovisão. O que é cosmovisão? É a nossa visão do mundo, né? A nossa visão do mundo é a nossa visão sobre questões filosóficas, é a nossa visão sobre a natureza, sobre a espiritualidade, é a nossa visão sobre o que é ético e moral, sobre o que é certo ou errado, sobre o que é justo ou injusto, sobre Deus, né? Sobre Deus, sobre a fé. Então, tudo isso forma a nossa cosmovisão. Mas isso é um tema para uma outra aula que eu vou trazer essa aula para você se compreender um pouco melhor. Porque isso aqui, por exemplo, é uma ferramenta de autoconhecimento e a cosmovisão também. Então, a gente precisa entender qual é a nossa cosmovisão através de todos esses componentes, inclusive a nosso histórico de vida, a nossa experiência de vida, né? A nossa base familiar, a nossa base da educação. Então,
todos os princípios, todas as tradições, o nosso temperamento, que define muito a nossa personalidade, a nossa crença. Então, tudo isso são componentes da nossa cosmovisão. E os valores faz parte de um dos componentes da nossa cosmovisão. Então, vamos lá. O olhar para ela é muito importante. Então, quando ela vê uma pessoa, ela rápido se prende ao olhar daquela pessoa. Talvez ela tenha uma facilidade, uma percepção, uma sensibilidade de fazer uma leitura sobre aquela pessoa através do olhar. Por quê? Realmente, os olhos falam muito. Os olhos são a janela da alma. Então, ela é uma pessoa muito sensível. Então, o olhar é um valor de muita relevância para ela. O tom de voz. Olha que interessante. E eu vou destrinchar muito isso aqui, onde eu vou fazer uma leitura. Eu fiz essa leitura junto com ela e eu vou apresentar para vocês essa leitura. E vocês vão se surpreender com a análise que foi feita através dessa ferramenta que foi aplicada na minha paciente. Então, o tom de voz para ela é muito importante ter um tom de voz estável. Ou seja, não é um tom de voz agressivo, não é um tom de voz onde o timbre é agudo, é um tom de voz estável. Isso para ela é muito relevante e ela valoriza muito isso. O outro é um estilo básico. Básico, porém elegante. Ok? Então vamos lá. Valores éticos. Ela fez a lista e me destacou em ordem de prioridade de maior relevância. Ela apontou para mim, em primeiro lugar, de maior relevância, a honestidade. Em segundo, a transparência. E em terceiro, a gentileza. Mas a gentileza, ela colocou aqui nos valores éticos. Só que a gentileza, ela também entra no valor comportamental. Ok? Por fim, valores espirituais. Ela fez uma lista de todos os valores que ela acredita, que ela valoriza, que é importante para ela. Valores espirituais, ela fez a lista e ela me destacou 3 valores espirituais de maior relevância. Onde, em primeiro lugar, é a fé, em segundo lugar, é a perseverança, e em terceiro lugar, a amabilidade. Após esse levantamento de todos os valores, em ordem de prioridade, que a minha paciente me trouxe, apontou, agora nós vamos fazer uma análise, né? Uma análise para fazer uma leitura mais assertiva possível, uma leitura que faça sentido para a minha paciente. Então vamos lá. Eu fiz a seguinte pergunta para ela. Dessa ordem, dessa lista, em ordem de prioridade que você destacou para mim, quais são os valores que você está vivendo? Quais são os valores que são congruentes, que são coerentes na prática, que realmente você está vivendo? E aí, ela me sinalizou comunicação. Então, o que eu fiz aqui? Os valores que são congruentes com a vida dela, que ela realmente está vivendo na prática, eu tiquei. Os valores que não são congruentes, que ela não está vivendo na prática, eu sublinhei, ok? Então vamos lá. Aqui nas habilidades e talentos, ela disse para mim que ela está vivendo a comunicação, ela está vivendo o ensino. Somente dessa lista em ordem de prioridade, desses 5 valores, ela está vivendo 2 valores: comunicação e o ensino. Nos valores emocionais, numa lista de 4 valores, ela apontou para mim a humildade. Então, ela está vivendo o talento, o dom, a habilidade da comunicação, do ensino e da humildade.
Nos valores comportamentais, que é apenas um que ela destacou para mim, ela disse para mim que ela não está vivendo esse valor, ou seja, ela não está sendo simpática, segundo a sua percepção. Na autoimagem, ela, dos 3 valores, que é o olhar, o tom de voz, um tom de voz estável, e um estilo básico e elegante, ela apenas está vivendo na prática o valor da autoimagem, o tom de voz estável. Nos valores éticos, nós temos 3, ela não está vivendo nenhum desses valores, que é honestidade, transparência e gentileza. Nos valores espirituais, que também ela me destacou 3 em ordem de prioridade, ela está vivendo apenas a amabilidade. Então, nos talentos e habilidades, os valores que ela não está vivendo são os valores não, os talentos. É o talento, a habilidade de organizar, organização, cuidar do outro e finanças. A comunicação e o ensino ela está vivendo, os outros ela não está vivendo. Os valores emocionais ela não está vivendo o perdão, a alegria e a empatia. Então, a gente já começa a fazer associações, onde um valor justifica o outro. Inclusive, valores que ela não está vivendo justifica os talentos que ela não está colocando em prática, ok? Vocês percebem como os valores realmente estão por trás das nossas habilidades, dos nossos dons, dos nossos talentos, que é o que nos direciona, é o que nos aponta a nossa verdadeira vocação, que é um outro assunto. Vamos lá. Valores comportamentais, ela não está vivendo a simpatia. Então, olha só, vamos começar a relacionar. Cuidar do outro. Óbvio, ela não está vivendo o dom de cuidar do outro. Por quê? Porque ela não está sendo empática. Então, se ela não está vivendo empatia, ela não vai conseguir cuidar do outro, ok? E, consequentemente, numa linguagem comportamental, ela não está sendo simpática. E aí, a gente vai entrar nisso depois. Eu só quero destacar aqui para vocês perceberem que existe um valor extremamente importante, que é um valor emocional e espiritual, onde ela me disse que ela não está vivendo esse valor, que é o perdão. Então, só aqui, nessa indagação, nessas perguntas, que são perguntas poderosas, que nos ajuda a fazer as análises, quando a paciente responde, a gente percebe que cuidar do outro precisa de empatia, né? E nós temos a alegria. E ela não está conseguindo exercer isso. Por quê? Porque a gente já pode destacar, eu quero destacar aqui para vocês sobre o perdão. Então, vamos deixar ainda o perdão aqui. Mas podem perceber que o perdão, ele pode ser a resposta da maior dor que ela tem. Vamos continuar a análise? A autoimagem. Ela falou para mim que ela está vivendo o tom de voz estável, ok? Aqui ela não está vivendo a transparência, a honestidade, a transparência e a gentileza. Então, para nós cuidarmos do outro, nós precisamos de empatia. Nós precisamos ser gentis para com o outro, né? Nós precisamos, na verdade, esse valor comportamental, ser simpático, ele é apenas algo que é autêntico, algo que é natural. Daquilo que você acredita, daquilo que você valoriza, daquilo que você é e o estado emocionalmente em que você se encontra. Quantas pessoas não estão bem emocionalmente falando? Vocês podem perceber que a postura, o comportamento é essa pessoa está cabisbaixo. É uma pessoa que está muito séria. Outrora ela era mais alegre e hoje ela está mais séria.
É uma pessoa que está mais introspectiva. Então, é uma pessoa que está se excluindo mais dos relacionamentos. E antes ela não era assim. Então, tudo isso sinaliza que existe algo de errado com essa pessoa, né? Vamos lá. Aqui, ela fala que não está vivendo a fé, está tendo dificuldade de exercer a fé. E a fé dela é fé cristã. Ela é cristã. Então, ela tem um conhecimento. Ela busca, ela tem um certo conhecimento, familiaridade com a teologia bíblica, com a palavra de Deus. Mas ela não está conseguindo exercer a fé dela. E para ela, a fé cristã está ligada a obras, está ligada ao próximo. E realmente é o que nós aprendemos. É o que Jesus nos ensina, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, cuidar do outro requer uma decisão de amar, pautada pela fé, alicerçada pela fé. Então, quando nós decidimos amar conscientemente, pelo conhecimento e pelo entendimento que nós temos acerca do que Cristo nos ensina. E ela começou a não conseguir exercer a fé. Isso aqui é uma consequência de não conseguir ter empatia, de não conseguir cuidar do outro, que é uma habilidade, um dom que ela enxerga que ela tem. Então, com certeza, isso aqui é um ponto, a fé é um ponto que a gente precisa olhar, destacar, dar um olhar muito especial para essa nossa análise, ok? E ela fala que ela está exercendo amabilidade. Então, vamos lá. A partir dessa leitura e das indagações, a gente percebe que existem valores que um dialoga com o outro. Um está relacionado ao outro. E tem valores que ela está exercendo que está relacionado a um outro valor que ela não está exercendo. Ou seja, aqui a gente vê uma contradição. Então, quando eu indaguei, eu fiz essa breve leitura do início dessa análise, eu comecei a questionar. Então, se você tem fé e pela fé você não está cuidando do outro porque você não está conseguindo ser empática, você fala para mim que você está exercendo uma habilidade. Como? Como que eu estou exercendo a amabilidade, congruente com a minha vida, se eu não estou conseguindo ter empatia? Se eu não estou conseguindo ser gentil com as pessoas? Isso é incoerente. É onde a gente começou a aprofundar nessa análise para chegar na raiz. Então, o que eu relacionei aqui para ela eu perguntei para ela em relação à comunicação. E aí eu quero trazer aqui para vocês que quando ela me procurou para fazer terapia, passar por esse processo, onde eu aplico as ferramentas e existem sessões de terapia de psicanálise, porque eu sou uma educadora e eu sou trainer também, e o treinamento ele traz muito desenvolvimento, e desenvolvimento não só profissional, desenvolvimento para a vida, né? Quando eu perguntei para ela sobre a questão da comunicação, ela falou para mim, porque a comunicação de todos os talentos é o primeiro, é o mais relevante. E ela é vendedora, ela é uma grande negociante. Então, ela é uma pessoa que realmente ela é uma comunicadora, ela se comunica muito bem. Só que quando ela me procurou, o estado desejado dela, o estado de merecimento para que ela alcançasse, ela veio com a seguinte dificuldade. Kellen, eu estou me relacionando muito mal, eu estou tendo muitas dificuldades, muitos problemas,
no relacionamento familiar, principalmente com os meus filhos e, obviamente, também com o marido, né? Então, ela sempre teve um problema no relacionamento com o marido e, consequentemente, ela acabou desaguando nos filhos, ok? E ela veio com o objetivo de alcançar esse resultado, dando um novo sentido a isso. Porque ela estava sofrendo muito com isso. Ela estava se sentindo muito mal, muito culpada. Porque como eu me relaciono bem com as pessoas lá fora, eu sou amorosa, eu sou empática, mas eu não estou conseguindo ser com meu marido e nem com os meus filhos. E ela começou a sentir muita culpa. Porque o que os cristãos aprendem, o que Jesus nos ensina, é que a família está em primeiro lugar. E nós devemos buscar exercer a fé cristã, os princípios e os valores de Cristo, em primeiro lugar, dentro de casa, com a família. E ela não estava conseguindo viver isso. Então, isso era a maior incoerência, incongruência da vida dela. E ela estava se sentindo muito mal com isso. E ela veio buscar essa ajuda. Então, esse é o resultado que ela veio buscar, ok? Então, eu comecei a perguntar sobre a comunicação. E eu comecei a fazer uma leitura para ela da minha análise. E sempre quando eu faço uma leitura para um paciente meu, eu pergunto para ele, isso faz sentido para você? Se não fizer sentido para você, descarta, joga fora. Se de repente te incomodou, mas no primeiro momento não faz sentido para você, então você vai para sua casa, reflita sobre o que te incomodou, porque pode ter certeza que você vai encontrar um sentido nisso. Então, geralmente é isso que acontece. E aí eu fiz uma relação. Eu associei, alinhei a comunicação, o ensino, a humildade, o tom de voz estável e a amabilidade. E aí eu falei para ela, olha, esses são os valores que você está vivendo. Mas você não está vivendo perdão, você não está vivendo empatia, você não está vivendo cuidar do outro, você não está vivendo a gentileza. E principalmente você não está vivendo a fé. Então, se você não está vivendo a fé, justifica de você não estar vivendo o perdão. E aí eu perguntei para ela, perdão, quem você precisa perdoar? E foi aonde ela começou a me contar a história dela, de infância e início da adolescência. E aí, o que ela me relatou em relação ao perdão? Ela falou para mim sobre a mãe dela. Ela falou sobre alguns eventos que aconteceram na vida dela, na infância e principalmente no início da adolescência. E a mãe dela, a família dela, eles congregavam numa denominação que tem uma variação muito forte doutrinária de usos e costumes. E a mãe dela, inconscientemente, ela desenvolveu de acordo com aquela doutrina, de acordo com aquele ensino da palavra, sobre a palavra de Deus. E ela desenvolveu uma religiosidade, ou seja, era uma pessoa muito legalista, né? Onde se preocupava muito, associava os ensinamentos de Cristo, os valores e princípios de Cristo, a regras comportamentais. Então, isso pode, isso não pode, isso é proibido, se você fizer isso, você vai para o inferno. Então, muito voltado a regras comportamentais. E a mãe e o pai, principalmente a mãe, não desenvolveu, porque não tinha esse conhecimento, essa compreensão, esse entendimento, não desenvolveu um relacionamento mais próximo
mais íntimo com os filhos. Era uma base familiar, uma base educacional pautada nessas regras comportamentais. E aí ela falou para mim que a mãe dela repreendia muito, então ela sofreu muitas repressões. E a mãe dela, por ter uma certa ignorância espiritual, a mãe dela passou a exercer uma comunicação muito agressiva. Uma comunicação agressiva, onde o tom de voz dela era agressivo, a cor da voz dela, a velocidade da voz, o timbre da voz, era uma voz que era carregada de raiva, era carregada de controle, de autoritarismo. E aí ela começou a comunicar com a filha dela dessa forma. Então a filha dela cresceu, a minha paciente cresceu, recebendo essa comunicação muito agressiva, muito autoritária. E um dos levantamentos que a gente fez, quando eu apliquei uma ferramenta chamada linguagem de amor, que é muito conhecida, né? Também usa a terminologia, linguagem de valorização, nós vimos que a linguagem de amor dela predominante são palavras de afirmação. E aonde ela foi mais ferida? Aonde ela não recebeu amor? Através das palavras, através da comunicação, por palavras. Só que eu quero trazer aqui para vocês um conhecimento muito breve, uma teoria muito breve de um psicólogo. Ele era psicólogo, engenheiro iraniano, chamado Albert Merhambia. O Albert, ele trouxe uma teoria que está pautada na teoria do cérebro trino do Paul MacLean, que era neurocientista. Então, ele fala o seguinte, ele trouxe uma teoria da comunicação não verbal. Então, ele fala que 93% da nossa comunicação ela é não verbal. É onde nós comunicamos muito mais através da comunicação não verbal, que é uma linguística corporal e através do tom da voz, que é a cor da voz. Então, ele fala o seguinte, esse cérebro trino, nós temos o neocórtex, nós temos o sistema límbico e nós temos o cérebro reptiliano. Então, essas três partes do cérebro, quando nós juntamos o reptiliano com o sistema límbico, nós temos o cérebro emocional. E o neocórtex, ele é o cérebro racional. Então, o Albert, ele fala o seguinte, que 7% da comunicação, da nossa comunicação, ela é através do cérebro racional, que é o neocórtex, que são as palavras. São as palavras propriamente ditas. Então, 7% a comunicação são as palavras. Olha só que interessante. E nós achamos que praticamente 100% são as palavras. Mas não. Ele fala o seguinte, que o que dá sentido a essas palavras é o cérebro emocional, que é o reptiliano e o sistema límbico. Então, no sistema límbico, qual é a função do sistema límbico? Qual é a responsabilidade do sistema límbico? É o aprendizado, a memória e as emoções. Então, a empatia, ela está no sistema límbico. O aprendizado, a memória está no sistema límbico. Então, ele fala o seguinte, que 38% da nossa comunicação está através do sistema límbico. E 55% da nossa comunicação está no reptiliano. O que é o cérebro reptiliano? O reptiliano é toda a linguística corporal. Então, 55% da nossa comunicação é através da nossa linguística corporal, que é a forma como são através das nossas expressões, a expressão facial, o olhar,
os gestos da mão, a postura. Então, toda essa sua autoimagem, né, e todo o seu comportamento, a maneira como você desenvolve essa comunicação, nós chamamos de linguística corporal. Então, a linguística corporal, com o tom de voz, que é através do sistema límbico, soma-se 93%, que é a comunicação não verbal. Porque 7% é a comunicação verbal, que são as palavras. Então, nós comunicamos muito mais do que as palavras. O peso da nossa comunicação está muito mais nessa linguística corporal, no tom de voz, do que propriamente nas palavras. Então, o que vai dar sentido nas palavras que nós estamos dizendo? Porque muitas vezes você, por exemplo, eu tenho certeza que você vai se identificar com o que eu vou falar agora, esse exemplo que eu vou te dar. Quantas vezes, para você não ferir alguém, né, porque nós temos a questão ética, nós temos o senso, né, nós temos o senso de como nós devemos nos comportar, de como nós devemos nos relacionar. Então, nós temos uma polidez, a educação, o valor da educação. E aí, nós medimos as palavras. Tem pessoas que medem as palavras. Então, quando a gente mede as palavras, existe uma intencionalidade nisso. Eu estou pensando, raciocinando no que eu vou falar, a maneira como eu vou falar, as palavras que eu vou dizer. Está no meu córtex, que é o raciocínio lógico, né? Mas, por mais que você meça as palavras, por mais que as suas palavras tenham muita polidez, que você tenha um comportamento íntegro e educado, o seu comportamento, a sua linguística corporal e o seu tom de voz, que vem carregado das suas verdadeiras emoções, das suas verdadeiras intenções e motivações, é o que vai comunicar. Então, você está medindo as palavras, mas o seu corpo, a sua linguística corporal, a sua expressão, está expressando um sentido oposto daquilo que você está dizendo. E o seu tom de voz está transmitindo, emanando uma emoção que não condiz com essas palavras que você está dizendo. Então, a minha paciente, eu trouxe essa explicação para ela. E aí, juntas, nós fizemos essa análise e nós chegamos num ponto. Nós descobrimos a raiz, onde ela foi muito ferida pela mãe, porque a mãe poliu muito ela, rodou muito ela, a mãe repreendeu muito, a mãe acusava, culpava. E aí ela desenvolveu esse padrão comportamental e ela estava repetindo o mesmo comportamento através da comunicação com os filhos. Mas por que ela não conseguiu sanar isso? Porque o marido dela, durante 23 anos, foi o gatilho. O gatilho para que ela não conseguisse ressignificar. E, inclusive, para que ela se relacionasse diferente através da comunicação com os filhos. Então, olha só, ela exerce, sim, de uma forma congruente com aquilo que ela enxerga que ela tem, os valores que ela acredita que ela tem, ela se comunica, né? Ela se comunica, ela é amável, o tom de voz dela é estável, mas não com os filhos e nem com o irmão. Então, ela estava repetindo esse padrão comportamental da mãe para com os filhos. Então, o que nós percebemos? Nós descobrimos que essa é a raiz. O maior evento de justiça que gerou vários impactos emocionais e que desenvolveu esse padrão emocional nela, ok? Então, a gente percebeu que esse dom da comunicação ela não está exercendo com os filhos,
O ensino que ela disse que está exercendo, ela não está exercendo com os filhos, não está exercendo com amabilidade, ela não está sendo amável com os filhos. Então, ela ensina os filhos através de uma postura autoritária, através de uma comunicação agressiva, violenta, através de palavras, palavras que machucam, palavras que ferem, e através do tom de voz dela. Porque, obviamente, o tom de voz dela é um tom de voz carregado. Carregado de raiva, carregado de indignação, carregado de injustiça, porque os filhos não fazem aquilo que ela quer. Então, claro, que ela não vai ter harmonia na casa dela. E aí ela percebeu isso. E aí eu falei para ela, eu falei assim, por que você não está, por que você está repetindo esse padrão? Você adotou as mesmas características do amor, de justiça que você sofreu, que é da sua mãe. E você está repetindo o que a sua mãe fez com você, você está repetindo com seus filhos. Então, o que você precisa para que isso dê um novo sentido, para que isso tenha uma ressignificação? Para que você alcance o estado desejado, o objetivo que tanto você almeja, de ter paz na sua casa, de se relacionar bem com seus filhos, de ter, ao invés de medo, ter o respeito dos seus filhos, de conquistar o respeito dos seus filhos, de ensinar com amor essa amabilidade que você disse que você tem. Por que você não consegue? Porque você precisa perdoar a sua mãe. Por que você não está conseguindo viver essa fé? Esse conhecimento. Porque intelectualmente ela tem um conhecimento sobre o estilo de vida, sobre os princípios, os valores que Jesus ensina. E ela ama Cristo. Mas ela não consegue. Porque não existe o perdão. E Jesus nos ensina muito sobre o perdão. Então, Jesus, ele nos perdoa. E ele pede para nós perdoarmos aqueles que nos ofendem. E não importa quantas vezes a gente é ofendido, não importa quantas vezes nós formos ofendidos, nós vamos perdoar. E principalmente a mãe e o pai. Principalmente aqueles que têm laço parental, laço familiar, laço de sangue conosco. Então, queridos, nós chegamos na raiz, que é a história dela do passado com a mãe, tudo que ela recebeu, ela não se sentia amada, e por isso ela sentia muita raiva, e também ela não se sentia amada pelo marido, e o marido era o maior gatilho dela, e ela desaguava nos filhos. E ela tratava os filhos dessa maneira. Então, a partir do momento que a gente enxergou sobre o perdão, que ela precisava do perdão, a maior dor dela, ela entendeu. E aí sim, nós começamos a trabalhar o perdão. Não tem como nós não trabalharmos o perdão se nós não entendermos o que significa a empatia. Porque nós temos 3 tipos de empatia, que é a empatia cognitiva, a empatia afetiva e emocional e a empatia compassiva, a empatia solidária. Isso é um outro assunto extremamente importante, riquíssimo, que faz com que a gente comece a fazer uma leitura mais profunda sobre nós mesmos. E a partir dessa leitura, a gente passa a ter uma empatia cognitiva, a gente começa a compreender mais as pessoas através da história de cada um. Então, queridos, isso é um assunto extraordinário, onde nós podemos trabalhar a conexão do amor. Então, ela precisava se conectar com o amor, com os filhos dela. Ela precisava perdoar o marido. E ela precisava conquistar o amor, o respeito dos filhos. Só que para isso, ela precisava liberar o perdão, enxergar a mãe dela, ter empatia, compreender a mãe dela.
Porque a mãe dela também tem a história dela. E a mãe dela não fez por maldade. A mãe dela acreditou que através daqueles valores que ela entendia, a forma como ela acreditava, foi a maneira como ela educou. Era a maneira como ela se comunicava. Porque com certeza também ela tinha as questões dela. Então nós trabalhamos o perdão através da empatia, para nós buscarmos informações e compreender o outro. Por que o outro agiu assim? Por que o outro tem essa atitude, esse comportamento? Nós precisamos compreender o outro. Mas a gente só começa a compreender o outro a partir do momento que a gente começa a se compreender. Porque todo mundo é falho. Então as pessoas têm as suas virtudes. E as pessoas também têm as suas fraquezas, têm as suas habilidades. Muitos não se sentiram amados. E principalmente no berço familiar. Principalmente por duas pessoas que são as pessoas mais significativas na vida de um ser humano, que é um corpo segundo o amor, o pai e a mãe. Mas se o pai e a mãe fizeram intencionalmente de educar, de tratar dessa forma? Não. Não, porque o pai e a mãe também são seres humanos. E o pai e a mãe, com certeza, também precisam de cura, precisam de libertação, precisam ressignificar. O pai e a mãe têm a sua experiência de vida, têm o seu histórico. E pode estar também repetindo padrões comportamentais dos pais. Então, nós precisamos entender que muitos padrões comportamentais, emocionais, eles vêm de geração a geração. E nós precisamos compreender para que isso possa romper em você, para que isso possa acabar em você. E a partir de você ter uma família com um outro direcionamento, ter uma família mais saudável, porque você vai estar curado. E nunca mais você vai sair desse processo do autoconhecimento. Porque você vai obter a inteligência espiritual, você vai ter sabedoria. E, consequentemente, você vai ter a inteligência emocional. Então, queridos, eu trouxe isso aqui para vocês. E aí, ressignificando, a gente só consegue perdoar através da humildade. Ela falou que tem a humildade. Então, só consegue perdoar através da humildade, um coração humilde. E eu falei para ela, você precisa ter um coração humilde para poder compreender a sua mãe, para você poder voltar lá atrás e perdoar a sua mãe. E agradecer por tudo que a sua mãe foi para você, tudo que ela fez por você. Porque ela fez com amor. Então, através de um coração humilde, nós liberamos o perdão. E você liberando o perdão, você está permitindo Cristo te permear com o amor dele. Você vai se tornar uma pessoa amável. Porque não tem nenhuma raiz de amargura, que foi o que aconteceu com ela. Né? Essa falta de perdão era por um fundo de amargura, uma raiz de amargura, de ressentimento, que ela deixou de desenvolver e foi nutrindo e retroalimentando através do relacionamento dela com o marido. E com amabilidade, obviamente, se nós somos amáveis, nós somos empáticos. E através da empatia, a empatia, ela gera gentileza. A amabilidade, ela gera gentileza. Então, se você consegue absorver tudo isso, se você consegue desenvolver e viver esses valores da maneira coerente, como realmente são, dentro dos princípios, a maneira como realmente é, você, obviamente, vai se comunicar com um tom de voz mais estável, dentro da cor da sua voz, dentro do seu volume, do volume da sua voz, dentro do timbre da sua voz.
Mas as pessoas, elas vão decodificar a sua comunicação identificando o seu amor, identificando a sua gentileza, a sua amabilidade, a sua doçura. As pessoas, elas vão conseguir perceber. E aí as suas palavras vão fazer muito sentido para elas. São palavras que vão ser realmente semeadas no coração delas. E pode ter certeza que vai frutificar. E aí, você vai conseguir ensinar. E para aqueles que você está ensinando, no caso ela, começou a tratar os filhos diferente. Eu passei várias tarefas para ela, para ir desconstruindo esse padrão, desprogramando o que a mente dela reconhecia como realidade, como verdade. E isso foi surtindo efeito. Então, ela passou a ter uma comunicação eficaz, uma comunicação mais assertiva, que começou a trazer harmonia dentro da casa dela, nesse relacionamento familiar entre ela e os. Então, eu espero que essa aula tenha te ensinado algo. Eu espero que você tenha se identificado com essa aula, com todo esse conhecimento que eu trouxe através desse case da minha paciente, que é uma pessoa linda, extraordinária, e ela está no caminho, vivendo a sua melhor versão, e ela está muito bem com ela mesma, ela está vivendo uma fase muito grande, muito bem com os filhos, e eu espero que você tenha tido insight, eu espero que eu tenha te ajudado, trazendo esse case da minha paciente através dessa ferramenta maravilhosa chamada Amor.